Você já reparou como a televisão aberta trata os seus grandes nomes? No início, quando um apresentador ou artista é contratado, ele é tratado como um verdadeiro rei, recebendo toda a visibilidade, apoio, investimentos e marcação de início de carreira. O canal coloca ele no centro das atenções, promete um futuro brilhante e o público, claro, o eleva ali ao status de ícone. É o que aconteceu com vários nomes entre Eliana, Faustão, Gugu, Luciana Gimenez e vários outros. Mas com o passar do tempo, a mesma emissora que te colocou no topo começa a mudar apostas. Investimentos são cortados, o formato do programa fica mais do mesmo, as ideias frescas desaparecem e a cobrança por resultado acaba aumentando. O público começa a reclamar e, mesmo assim, o canal não reage com criatividade ou apoio, e sim com frio cálculo. O apresentador vai desgastando, desgastando, a atração perde força e, de repente, o que era rei passa a ser visto como problema. É um padrão que se repete há décadas. Gugu, que foi um dos maiores nomes do SBT, teve seus programas reduzidos mesmo sendo um verdadeiro campeão de audiência. Faustão, que dominou o Domingos por mais de 3 décadas na Globo, foi deslocado e hoje se vê fora de uma atribuição fixa. Eliana, depois de anos de sucesso no SBT, foi incentivada a mudar de canal. Mesmo com seu programa ainda sendo querido pelo público, o caso mais recente é da Luciana Gimenez, que depois de 26 anos na Rede TV, também foi afetada por essa reformulação de grade e, segundo algumas informações internas, cortes de custos, perda de investimentos e uma equipe extremamente reduzida. É como se essas emissoras tratassem os seus apresentadores como cachorro. No início, lambem sua mão, dão toda a atenção, mas quando deixam de servir aos interesses ou ao cálculo de audiência, são descartados silenciosamente, sem um adeus público, mas com uma saída que parece quase inevitável. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar como essa história se repete, citando casos como Eliana, Faustão, Gugu, Luciana Gimenez e outros que foram levados ao topo, mas que por motivos diferentes acabaram aí deixando o seu lugar nas grandes emissoras. A gente começa a falar do Faustão, cujo nome real é Fausto Corrêa da Silva. Chegou à Globo em 26 de março de 1999, depois de fazer sucesso na TV com o programa Perdidos na Noite e outras atrações na Band e outros canais. Logo na Globo, ele foi colocado à frente do Domingão do Faustão, um programa de auditório dominical com quadros, dançarinas, entrevistas, números musicais, humor e participação do público, formato que se tornou uma marca do canal por décadas. Por mais de 32 anos, Faustão foi um dos nomes mais fortes da televisão brasileira, liderando a audiência nos domingos e virando ícone cultural, com bordões como "Ô louco meu" e "Quem sabe faz ao vivo meu". Entretanto, com o passar dos anos, houve desacordos com a Globo sobre o futuro do programa, e também algumas propostas de mudança na grade acabaram não agradando o apresentador, como, por exemplo, tirar ele do domingo e colocar para poder apresentar um talk show durante a semana. Em 2021, com seu contrato prestes a vencer, ele recusou mudar o seu programa, né, com um horário ali menos prestigiado. O canal então decidiu não renovar ao descobrir que o apresentador estava negociando a sua volta para a Band. Então, o Domingão do Faustão foi encerrado em dezembro de 2021, com a Globo anunciando que ele seria substituído na grade dominical, incluindo a substituição posterior por projetos de outros apresentadores, como Luciano Huck. Apesar da sua longa contribuição e importância na história da Globo, o canal não realizou uma homenagem pública de grande impacto. Num domingo ele estava no ar, no outro já tinha entrado, na outra semana já tinha entrado o Thiago Leifert, né? Porque naquele tempo estava tendo a super dança dos famosos, a dança dos famosos, e aí num dia ele estava internado, o Faustão estava com um problema de saúde, ficou internado, então nesse processo, essa semana, daquele período, a Globo decidiu então encerrar e ele não voltou com o seu programa
mesmo que tivesse material gravado, né, de gaveta, a Globo optou por encerrar de vez o Domingão com o Faustão naquele período, e aí o Thiago Leifert, que já tinha apresentado o programa, né, o Domingão do Faustão, no domingo, voltou no outro, mas aí já apresentando a Super Dança dos Famosos. O Thiago Leifert só não continuou no domingo porque ele mesmo não quis, e aí a Globo escalou o Luciano Huck. Então acabou não tendo uma despedida ali, né? Algo que a gente já nota e que até se esperava por quem passou mais de 3 décadas, né, como referência na casa. Essa saída, né, comunicada de forma técnica e ligada à reformulação de grade foi vista por muitos como um fim amargo de uma era que marcou a TV dominical. Após sair da Globo, Faustão fechou o contrato com a Band para voltar à televisão com o seu Faustão na Band, marcando uma fase que durou até 2023, mas que ainda não chegou perto do impacto que ele teve com a Globo ao longo aí de 3 décadas. Agora a gente fala da Eliana, que havia chegado ao SBT em 1991, ainda adolescente, começando a sua trajetória na televisão, apresentando alguns programas infantis como Festolândia, Sessão Desenho. Foi nos programas infantis que ela começou a marcar presença no canal, comandando quadros e atraindo públicos jovens que cresceram acompanhando a sua carreira. No passado dos anos 90, ela se tornou apresentadora do Bom Dia e Companhia, infantil que marcou uma geração e foi fundamental para consolidar o seu nome na televisão brasileira. Um trabalho que fez com que o seu rosto ficasse reconhecido em todo o país. Em 1998, Eliana saiu do SBT para a Record, onde continuou apresentando ali alguns programas infantis e depois, na sequência, a Record foi a responsável por fazer essa transição de programa infantil para um programa mais adulto, que foi dado o Tudo é Possível para ela poder apresentar. E aí, nesse período, ela também começou ali a ampliar ainda mais o seu alcance e fazendo programas ali que tinham e passaram a ter uma grande audiência. O seu retorno ao SBT aconteceu em 2009, quando o canal convidou ela para comandar um programa dominical com o seu nome, o programa Eliana, com uma proposta mais familiar, diversificada, com reportagens, entrevistas, viagens, quadros de diversão e entretenimento para todas as idades. O programa Eliana se manteve no ar por quase 15 anos, tornando-se uma das atrações dominicais mais longas do SBT, com entrevistas, viagens, desafios, realities, quadros que chegaram a ser referência na programação familiar, como o do namoro, do bombeiro, os quadros de viagens, o famoso da internet, dentre outros. Só que nos últimos anos surgiram algumas reclamações, alguns boatos, algumas informações também aí na mídia, no famoso rádio peão, de que havia algumas reclamações internas e desentendimentos relacionados ao tratamento da emissora com o seu programa. Muitas pessoas também criticavam muito o programa dela, dizendo que o programa estava muito assistencialista, né? Estava muito engessado, saturado, era a mesma coisa todo domingo, não mudava, e isso começou a reverberar também com informações dizendo que a própria Eliana não estava mais satisfeita, até com incômodo vendo outras contratações, né, novos nomes sendo chamados, como Virgínia Fonseca, aquela programação que teve nova em 2024, né, que teve várias contratações, Tirolipa, a Virgínia, o Lucas Guimarães. A Eliana, segundo algumas informações, teria se incomodado vendo esses investimentos direcionados para esses programas novos e o programa dela do mesmo jeito. Então, fontes noticiavam que o programa Eliana realmente ficou muitos anos sem investimentos significativos, né, com cenários ali sem grandes renovações. Aquele cenário último, que foi o encerramento, já estava sendo usado já há bastante tempo. As produções estavam muito limitadas e isso começou a resultar numa insatisfação da própria apresentadora com a maneira ali como que o canal geria o seu investimento.
Alguns comentários e reportagens, né, também citaram que a relação da Eliana com a direção do SBT teria ficado um pouco tensionada, principalmente com a nova geração de liderança, incluindo as membras, né, a membresia da família Bravanel, onde decisões sobre finanças e apoio à produção teria gerado um pouco de fricção entre as partes, né? Porque diziam que as filhas do Silvio, Patrícia Bravanel, a Daniela, não teriam ali uma boa relação mais com a Eliana, principalmente Patrícia, né? Isso era até notado quando o Silvio ainda estava no poder, dirigindo ali a emissora, quando até apresentava o programa dele, a gente notava que a Patrícia tinha aquele jeito, né? Aquele jeito de ter ciúme do pai, mesmo que aquilo ali era um personagem, né? Hoje ela está sendo ela mesma. Muita gente começou a levar aquilo como algo concreto. E também o programa Eliana, durante um bom tempo, estava, de certa forma, tendo um baita corte de verba, da mesma maneira que estava acontecendo também com o Domingo Legal. Tanto que o próprio Celso chegou a publicamente comentar sobre isso. Ele disse que não foi reclamação, foi só um comentário, mas que até o próprio Domingo Legal do Celso Portiolli também, há mais de, sei lá, vamos colocar assim, 3, 4, 5 anos, com o mesmo formato, estagnado, mesmo que tendo uma baita audiência, porque o programa Eliana, mesmo estando estagnado, mesmo estando sem ter, naquele período ali, em 2024, um baita investimento que não tinha, o programa dela dava uma audiência boa, marcava 6, marcava 7 pontos, tinha bastante anunciante, e aí sem ter um acordo, sem ter um tipo de conversa, a Eliana só esperou o Silvio sair do SBT, da parte de gestão. Enquanto o Silvio estava ali, gerindo, mesmo que de maneira bem assim, não muito frequente, mas de casa, assim, tá ali no palco, quando saiu a informação de que ele estava aposentado, né, tinha deixado de vez, a Eliana, em abril de 2024, anunciou através de um comunicado que ela deixaria o SBT em junho daquele ano, após 15 anos comandando ali o seu programa dominical. Esse comunicado informou que a decisão, isso foi dia 1º de abril, que ela informou que iria encerrar o seu vínculo com o SBT. Muita gente até achou que era mentira, porque 1º de abril, né, dia da mentira, mas não era. Ela tinha informado, e até o SBT também, como um acordo, que esse término de relação foi encerrado de maneira amigável, com a Eliana iniciando uma nova fase profissional e mantendo ali eventual vínculo com o canal como madrinha do Teleton, que é o evento de arrecadação com o qual o seu nome sempre foi historicamente associado. Essa saída foi comentada pelo mercado como um momento em que a apresentadora buscou novos desafios de carreira após sentir que o programa dela não recebia os mesmos apoios de antes. Elogiando também o legado que Eliana deixou no SBT. O SBT, né, o canal, agradeceu esse tempo que ela esteve lá, entre indas e vindas, entre 91 e 98, também 2009. Essa chegada da Eliana em 2009, ela teve muito em parte a saída do Gugu, tá? Que a gente vai falar agora. O Gugu saiu do SBT indo para a Record por conta de alguns motivos que tem um pouco a ver com isso também, do negócio de investimento, né, de mudanças, até salários que foram reduzidos. Por conta disso, o SBT, o Silvio ficou tão assim, né, foi pego de surpresa, que ele tirou vários nomes da Record. Pegou a Eliana, pegou Roberto Justus, contratou um monte de produtores, equipes da Record, né, naquele período ali, por conta com uma certa represália e a revanche dada essa baita contratação que a Record tinha feito do Gugu. E o Gugu, que começou no SBT de forma bem humilde, ainda adolescente, aos 14 anos, hoje é impossível você ver um adolescente começar uma televisão, porque hoje em dia eles pedem um monte de requisitos, é uma coisa até que eu não concordo muito. Beleza que os requisitos ali e tal são necessários, mas assim, e o dom? O dom não vale? Você ter ali o dom, você ter aquela capacidade não vale? Beleza que hoje em dia você tem internet, você tem Instagram, você tem YouTube, tem locais que você pode expressar, né, e colocar ali o seu gosto, expressar, né, o que você se comunica bem. Por naquele tempo não tinha isso. Então a pessoa, quando era boa mesmo, quando ela queria mostrar que ela tinha capacidade de ser um grande apresentador ou uma grande apresentadora, ela tinha que correr atrás. E o Gugu começou com 14 anos. Hoje você não vê um adolescente que
tem pessoas que gostam de televisão também com esse tipo de vocação. Ter tem, mas assim, para poder chegar na televisão, para poder ter ali uma oportunidade como estagiário, como jovem aprendiz, é muito difícil, porque hoje eles já têm um monte de pré-requisitos, né? Porque não querem gastar tempo ensinando, doutrinando, então já quer o cara pronto. E nem sempre quem está muito pronto é bom. Nem sempre aquele tipo de pessoa que tem um currículo cheio de especificações é uma pessoa decente, uma pessoa capaz. Né? Mas isso aí é o mérito para as empresas, né, que elas que estão contratando, não sou eu, mas o Gugu começou aos 14 anos envolvido com cartas para Silvio Santos, com ideias de quadros, até ser contratado como assistente de produção, depois ganhar o seu próprio programa. Essa aposta do SBT foi o início de uma das carreiras mais marcantes da televisão brasileira e foi no Domingo Legal, em 93, que ele realmente explodiu na audiência, se tornando referência em programas dominicais e também disputa direta com a Rede Globo. O formato teve quadros que viraram um marco e se tornaram parte da cultura popular da quinta maior televisão do Brasil. Nos anos de sucesso, pessoas diziam que Silvio Santos chegou a eleger Gugu como seu substituto natural no SBT, com rumores de até negociações já avançadas para ele poder assumir ali o Domingão. Inclusive o Silvio Santos, que tinha realmente isso de colocar o Gugu, porque o Silvio Santos teve um período nos anos 80 e 90 que o Silvio estava com um problema de saúde pesado, ele teve que fazer cirurgia, ele teve problema na voz, que ele ficou rouco, teve problema no olho, câncer, então ele ia deixar a televisão naquele período, ia ficar um tempo afastado, então ele já tinha naquele momento um substituto, que era o Gugu, que ele acreditava que era o seu substituto à altura. Só que naquele período, na década de 80, o Boni contratou o Gugu para poder assumir o Domingão, assumir o domingo, antes de contratar o Faustão. E o Silvio chegou, quando soube que o Gugu ia para a Globo, foi lá pessoalmente na Globo, no Rio de Janeiro aqui, conversar com o Roberto Marinho para poder rescindir o contrato e trazer o Gugu de volta para o SBT. Então as coisas começaram, infelizmente, com o tempo a mudar. O auge do Gugu, esse sucesso que ele tinha realmente no SBT, com o Viva a Noite, com outros programas que ele apresentou ao longo do tempo, mas o Domingo Legal, que foi um programa marcante, que foi o último programa que ele apresentou depois de sair do SBT, a situação, aquela época de ouro dele começou a decair. Segundo alguns relatos de Gugu e até algumas reportagens, ele começou a se sentir desprestigiado no SBT já em meados dos anos 2000. Então teve reduções nos seus ganhos, na parte salarial, de 4 milhões que ele recebia caiu para 2 milhões. Teve também a sensação, em entrevista que ele deu na Veja na época, de que ele achava que ele não importava mais para a emissora. Ele não valia tanto mais, né? Tinha essa sensação. Então ele acreditava que ele não tinha mais essa importância da mesma maneira que ele tinha antes. Então essa situação levou a um desgaste interno entre Gugu e a direção do canal. Tem até algumas informações que diziam naquele período que a Daniela Beruti, que já comandava a parte artística do SBT, ele e a Daniela não tinham uma relação muito boa. Até quando ele foi perguntado nessa entrevista que ele deu à Veja, ele não quis nem comentar. Então a situação que ele dizia é que ele só ia no SBT aos domingos, não sabia de nada que acontecia durante a semana. Então assim, o clima ficou bem tenso, muito tenso mesmo, estava muito tenso, estava muito incomodado. Ele começou a dizer que estava assumindo assim, situações lá de produção que não cabiam a ele, porque ele era apresentador. Então ele não tinha que ter obrigação de saber negócio de produção, de pauta. Beleza, que você se inteirar é uma coisa, mas agora você ter ali como proprietário, ou como, digamos assim, gestor, isso aí não é o tipo de área que ele estava naquele momento, que ele achava naquele momento que ele era responsável. Então o clima ficou insustentável e em 2008 o Gugu deixou o SBT após aceitar uma baita proposta para poder ir para a Record. No momento em que ele sentiu que o seu valor não estava sendo reconhecido na sua casa histórica. Ele mesmo chegou a dizer
que não importava mais para o SBT. Após sair do canal, ele teve uma passagem de sucesso também na Record, mas sempre com as histórias e boatos sobre a possível volta dele para o SBT. Inclusive, teve algumas negociações antes da sua morte em 2019 que acabaram nos concretizando, com relatos de que ele recusou propostas que ele considerou rebaixamento em termos de horário e posição na grade dominical. Porque assim, se ele fosse voltar para o SBT, sem dúvida alguma, ele não ia voltar como o Quindim. Ele com certeza voltaria, mais desprestigiado, com um programa de menor importância, da mesma maneira que foi na Record também, quando o programa do Gugu na Record, ele durou de 2009 a 2013. Inclusive em 2009 para 2010 já teve mudança de horário. Começou à noite, na faixa das 8, depois foi para de tarde, e aí em 2013 ele saiu da Record, se afastou, ficou ali afastado, aí voltou em 2015 com o programa dele durante a semana, aí também acabou, depois ele começou a fazer programas de temporada, formatos, o Power Couple, o último foi o Canta Comigo. Então até na Record, mesmo que ele estava relativamente bem, ele também não estava mais com um programa próprio. Estava apresentando um programa de fora, programa dos outros. Então essa história de como você começar quase desconhecido, chegar ao topo com um programa dominical de audiência altíssima e depois você terminar ali com um desgaste e também uma saída muito frustrada, é justamente um dos grandes exemplos de como a TV pode apoiar um talento no início, mas depois, quando as dinâmicas mudam, ou até começam a ter, por isso que eu falo, e até já disse aqui no canal, que às vezes tem casos de diretores que, quando não gostam do artista, quando não vão com a cara do artista, eles começam a boicotar o cara, e isso acaba acontecendo aí. O caso da Eliana, do Gugu, do Faustão. Infelizmente, até a própria emissora não quer mais, não vai mais com a cara do artista, começa a fazer esse tipo de coisa, começa a fazer essas coisas, começa a cortar investimentos, começam a fazer o cara apertar ao máximo, deixar o cara sem saída para ele poder, ou ele resolve aceitar as condições, ou ele sai, ou se humilha, que é uma coisa que é bem difícil de você ver acontecendo. Então, o Gugu foi isso que aconteceu. E para fechar aqui, vamos falar do Gilberto Barros Filho, o Gilberto Barros, o Leão, que teve um baita sucesso, um baita de um auge, começou sua trajetória na comunicação muito cedo, aos 12 anos de idade, na rádio difusora de Lucélia, no interior de São Paulo, passou por diversos canais de rádio, enquanto crescia, e se formava. Na década de 80, ele conseguiu a sua primeira grande oportunidade na TV, na Rede Globo, onde trabalhou como jornalista e apresentador de jornais regionais, incluindo o SPTV. Essa fase foi importante para dar visibilidade nacional ao seu trabalho. No final dos anos 90, com mudanças ali na programação, saída do Ratinho para o SBT e tal, Gilberto Barros mudou-se para a Record, onde ele ganhou destaque apresentando vários programas, como Disque Record, Cidade Alerta, Leão Livre, Mas foi com esse programa, o Leão Livre, que ele se tornou realmente popular no entretenimento, assumindo um formato mais leve e irreverente, semelhante ao que o Ratinho fazia, porque o programa era a mesma coisa, só mudou o apresentador e o nome, Ratinho Livre para Leão Livre. Ao longo dos anos 2000, ele se consolidou como um dos apresentadores com mais tempo de televisão na TV, com programas como o Sabadaço, o Boa Noite Brasil na Band, onde chegou a ter horários aí de alta audiência e se tornou um dos nomes mais visíveis no final de semana. Porém, com o tempo, esse impacto começou a diminuir, os seus programas foram saindo do ar, ele deixou a Band e depois foi para a Rede TV, para poder fazer o Sábado Total, que durou em 2012 e 2015. Mas essa foi assim a sua última grande presença na televisão aberta, porque a Rede TV encerrou o programa dele por questões ali de alguns problemas de verba, e também o programa dele era muito caro. Era um baita de um programa feito de uma grande estrutura, tinha um baita de um auditório, de um baita de um cenário, era um dos maiores da Rede TV naquele período, só que o programa dele começou a ter alguns cortes, era um programa muito caro e que não estava tendo muito retorno. Então, em 2000, e esse foi um dos últimos programas grandes, que o Gilberto Barros fez na programação, e tinha uma audiência muito boa para os padrões da Rede TV. Marcava 3 pontos, 4 pontos, às vezes até encostava no Raul Gil, que ainda estava muito bem no SBT. E após essa fase, o Gilberto Barros ficou longe da televisão aberta, não teve renovação de contrato em 2015 e
deixou a televisão e passou a se dedicar ali a alguns projetos na internet, com o seu canal ali no YouTube, onde ele produzia, né, na TV Leão, alguns conteúdos próprios. E nos últimos anos a sua imagem foi marcada por polêmicas, né, judiciais, como a condenação pela Justiça de São Paulo pelo crime de homofobia, resultante de alguns comentários que ele fez em um de seus programas no YouTube, um fato que contribuiu muito para a diminuição da exposição dele e até também a chance dele ter espaço novamente na televisão. Hoje, a história do Gilberto Barros é um exemplo claro de um profissional que teve o início promissor na televisão, chegou a ser um dos apresentadores mais visíveis do país e com o tempo viu a sua presença diminuir até ficar fora do foco dos canais aí das grandes emissoras, um caso que pode ser usado para poder discutir aí, né, como que a situação, né, da televisão é assim. Por isso que tem aquela dúvida, né? Quem realmente mata um programa de televisão? É o apresentador ou é a própria emissora? Eu acho que é a emissora. Eu acho, em grande parte, que são diretores, que são pessoas lá dentro, que, como eu falei, não vão com a cara do artista, ficam com aquela rusga, tem aquela raivinha, e aí, para poder, tipo assim, para não deixar, para não demitir de uma vez por todas, começa a cortar. Qual o caso da Luciana Gimenez, que dizem alguns rumores, eu não posso afirmar, que a saída dela foi assim muito bem causada também por interferências da Daniela Albuquerque. Ela desmentiu, ela postou um vídeo aí nas redes sociais recentemente, no final de semana, desmentindo, dizendo que é mentira, que a informação, inclusive publicada pela Fábio Oliveira no Metrópolis, não procedia, de que ela não interferiu em nada, que a saída da Luciana Gimenez da Rede TV foi uma saída que aconteceu porque realmente o programa dela estava desgastado. Mas será que estava mesmo? Será que se não tivesse investimento ele não ia crescer de novo? Porque nem plateia tinha mais. Então esse é o caso aí. E tem muitos outros nomes, tá? Não é só o Faustão, Eliana, o Gilberto Barros, o Gugu, que passaram a ser desprestigiados. Tem vários nomes aí que a gente pode até fazer outro vídeo, uma parte 2, falando só sobre isso. Sobre nomes que infelizmente aí no início da sua carreira são verdadeiros quindins e no final da carreira, na emissora, ao longo do tempo, passam a não valer muito. E o pior, cara, o cara deixa de valer ainda no auge, ainda dando audiência, ainda dando assim, faturamento para a emissora. Isso que é muito complicado, porque quando não está dando mais audiência, quando está ruim, beleza, você até entende, né? Porque nenhum canal vai manter um apresentador no ar sem dar ali audiência. Mas quando a pessoa está dando audiência, quando a pessoa ainda dá pro caldo, né, ainda dá um caldinho, por tirar do ar, não investir, é muito difícil. E você? Qual outro artista, apresentador que você acha que não teve o devido valor pelo SBT, pela Band, pela Record, pela Rede TV? Comente aqui embaixo se vocês gostariam de ver uma parte 2 desse vídeo aqui, onde eu comentei aí sobre quem realmente mata um programa de televisão, né? Sobre canais que no começo tratam os artistas como verdadeiros reis e no final aí do contrato, no decorrer do tempo, tratam como se fossem verdadeiros cachorros, porque essa é a realidade aí de muitas pessoas na televisão aberta. Siga a gente no Instagram, nós estamos lá, @BastidoresDMUFC, e também, claro, no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem todos vocês, nos vemos no próximo vídeo.